Ao longo da história, a Bíblia tem sido usada de maneira poderosa para libertar, para consolar, para transformar vidas. Mas, infelizmente, também foi usada de forma perversa e distorcida, servindo como base para justificar opressões, preconceitos e horrores que jamais tiveram respaldo real nas Escrituras. Um dos casos mais emblemáticos e trágicos dessa má interpretação foi a doutrina da chamada Maldição de Cã, uma leitura teológica construída sobre o episódio de Gênesis 9 e que resultou em séculos de escravidão, segregação racial e abuso espiritual contra povos africanos e seus descendentes. Neste capítulo, vamos revelar como essa falsa doutrina nasceu, se espalhou e feriu milhões de vidas, e porque ela precisa ser denunciada com toda clareza à luz da Bíblia. A narrativa do capítulo anterior nos mostrou que a maldição proferida por Noé recaiu sobre Canaã, neto de Noé, e não sobre Cã, seu pai. Também vimos que Canaã habitava a região da Palestina, não a África, e que sua maldição estava ligada à sua futura conduta moral e espiritual, não à sua etnia. No entanto, a partir dos séculos 17 e 18, em pleno contexto da colonização europeia e do tráfico transatlântico de escravos, teólogos protestantes e católicos, especialmente no sul dos Estados Unidos, passaram a reinterpretar esse texto para justificar a escravidão dos povos africanos. A distorção foi sutil, mas devastadora. Bastava afirmar que Cã foi amaldiçoado, que ele era o pai dos povos africanos e que, portanto, os negros eram herdeiros legítimos de uma punição divina. A conclusão: a escravidão africana não era apenas aceitável, era bíblica. Essa teologia racista se espalhou como pólvora em ambientes religiosos que buscavam uma justificativa moral para os abusos que estavam cometendo. Igrejas, pastores e líderes religiosos começaram a pregar abertamente que os africanos estavam destinados por Deus a serem servos. Obras teológicas, tratados de ética e até mesmo versões da Bíblia passaram a incluir comentários racistas embutidos nos rodapés, fazendo parecer que a palavra de Deus estava do lado dos senhores de escravos. E isso gerou consequências dolorosas, não apenas em termos sociais, mas também espirituais. Milhares de pessoas foram mantidas sob o jugo da escravidão acreditando que essa era sua posição natural diante de Deus. A Bíblia, que deveria ser luz, foi transformada em corrente. Igrejas inteiras nos Estados Unidos, por exemplo, usavam o púlpito para justificar a segregação racial e impedir que negros participassem do ministério pastoral. Até hoje, certas comunidades religiosas carregam os traços dessa herança tóxica, mesmo sem perceber. O racismo teológico, travestido de interpretação bíblica, deixou cicatrizes profundas e ainda exige arrependimento coletivo e restauração espiritual. É importante frisar: a Bíblia nunca autorizou escravidão racial. A escravidão descrita nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, era muito diferente do sistema racializado de escravidão implantado no Ocidente. Ela era, muitas vezes, temporária, relacionada a dívidas, e vinha acompanhada de leis de proteção e libertação, como vemos em Levítico 25 e Deuteronômio 15. A ideia de que um povo inteiro deveria ser escravizado por causa de sua origem étnica é completamente estranha ao espírito das Escrituras. Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 28, afirma que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto, se alguém ainda tenta usar a Bíblia para justificar racismo, preconceito ou escravidão, está cometendo o mesmo erro que Cã: desonrar o Pai. Está zombando da santidade de Deus, que criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. A maldição, nesse caso, não está sobre a pele do outro, está sobre o coração endurecido de quem distorce a verdade. Compreender a maldição de Canaã exige mais do que uma leitura isolada de Gênesis 9. Exige um mergulho profundo no contexto histórico, espiritual e cultural da época, e, principalmente, na identidade dos cananeus, os descendentes de Canaã. Quem eram essas pessoas? Que tipo de sociedade construíram? Por quê, ao longo de toda a narrativa bíblica, Deus os confronta com tamanha severidade? Teriam eles herdado, de fato, a postura desonrosa de seu ancestral? Ou haveria algo mais profundo em sua história? Este capítulo busca responder essas perguntas, desvelando uma das faces mais sombrias da história antiga e revelando por que a Bíblia os apresenta como uma nação em rota de colisão com o Deus de Israel. Os cananeus habitavam a região de Canaã,
território fértil e estratégico que corresponde atualmente a Israel, Palestina e parte do Líbano e da Jordânia. Essa terra era conhecida por sua riqueza agrícola e localização privilegiada entre grandes potências antigas como o Egito e a Mesopotâmia. Por causa disso, Canaã sempre esteve no centro de disputas políticas e religiosas. Mas o problema dos cananeus não era apenas geopolítico, era profundamente espiritual. As Escrituras mostram, repetidamente, que os cananeus haviam se corrompido moralmente de forma extrema. As práticas mais comuns entre eles incluíam idolatria desenfreada, cultos aos deuses Baal e Azerá, sacrifícios humanos, inclusive de crianças, e prostituição ritual como forma de adoração. Deus, que é longânimo e justo, suportou por gerações a degradação desse povo antes de emitir o juízo definitivo. É por isso que, em Deuteronômio 20, 16 e 18, o Senhor ordena a destruição total dos cananeus pelas mãos de Israel. A ordem é dura, desconcertante para o leitor moderno, mas absolutamente contextual. Não deixarás com vida coisa alguma que tem fôlego, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses. O objetivo não era genocídio étnico, mas purificação espiritual. Os cananeus não eram destruídos por serem descendentes de Canaã, mas por representarem um sistema de valores completamente oposto à santidade de Deus. A terra de Canaã não era amaldiçoada apenas por causa de Gênesis 9. Era amaldiçoada porque sua cultura tornou-se o símbolo da degradação humana e da rejeição à aliança com o Criador. Arqueologicamente, os vestígios da cultura cananeia confirmam que a Bíblia denuncia. Escavações revelaram altares de sacrifícios infantis, estátuas de fertilidade ligadas ao culto de Baal, templos pagãos onde ocorriam orgias rituais e práticas de necromancia. Era um mundo onde a imoralidade era institucionalizada, onde os inocentes eram mortos para apaziguar deuses falsos e onde o nome do Deus verdadeiro era profanado. Nesse contexto, a entrada de Israel na terra prometida e a ordem de erradicar os cananeus não era apenas um ato de conquista, era uma missão divina de limpeza espiritual. E, ainda assim, mesmo diante da ordem de destruição, vemos em algumas passagens que Deus preserva cananeus que se arrependem e se alinham com a fé no Deus de Israel, como Raabe, a prostituta de Jericó, que se tornou parte da linhagem do Messias. Esse detalhe é crucial, porque revela que a maldição de Canaã, embora severa, não era irrevogável. A misericórdia divina sempre esteve disponível para os que se voltassem a ele. A maldição era coletiva, mas o arrependimento era individual. Não havia um decreto de destruição inevitável sobre cada pessoa com sangue cananeu. Havia, sim, um chamado contínuo ao arrependimento e à conversão. O julgamento vinha sobre uma cultura corrompida, mas mesmo dentro dela, havia espaço para a graça. Isso desmente qualquer leitura fatalista ou racista do texto. Deus não amaldiçoou uma raça, mas uma atitude espiritual. E sempre que alguém rompia com essa atitude e se voltava para ele, encontrava perdão. É dentro dessa compreensão que precisamos retornar à maldição de Noé em Gênesis 9. Quando ele declara, maldito seja Canaã, servo do servo seja ele a seus irmãos. Ele não está determinando que todos os cananeus de todas as eras serão escravos por decreto divino. Ele está profetizando que a cultura cananeia, por conta de sua postura moral decadente, seria subjugada espiritualmente pelas linhagens que buscassem o Deus verdadeiro. E isso se cumpre historicamente, quando Israel, descendente de Sem, vence os cananeus e estabelece ali o templo do Senhor, lugar que deveria ser o centro da adoração ao Deus único. A lição espiritual que essa história nos deixa é profunda. Culturas que rejeitam a verdade, que erguem altares à idolatria e que celebram a imoralidade colhem, mais cedo ou mais tarde, as consequências do afastamento de Deus. A maldição de Canaã não é apenas uma história do passado. É um alerta vivo para toda geração que se esquece dos valores do reino. E é também um lembrete de que a graça divina é real, porque até mesmo uma cananeia prostituta pôde ser enxertada na linhagem do Salvador, mostrando que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Após o episódio da embriaguez de Noé e a consequente maldição sobre Canaã, o texto de Gênesis continua com um panorama que, à primeira vista, pode parecer genealógico, mas se carrega um simbolismo espiritual profundo. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé,
tornam-se não apenas os ancestrais das nações do mundo pós-luviano, mas também arquétipos de 3 linhagens espirituais que influenciariam o destino da humanidade. Cada um representa uma via, um caminho, uma herança, e a forma como cada linhagem se desenvolve ao longo da narrativa bíblica é uma prova clara de que Deus não trabalha com acasos, mas com propósito. Mas a marca espiritual da linhagem de Cã, especialmente em Canaã, é a de resistência ao Deus verdadeiro e a adoção de práticas religiosas corrompidas. A divisão tríplice das nações, portanto, não é uma divisão racial, mas espiritual. Sem representa a linhagem da revelação. Jafé, a linhagem da expansão e da inclusão futura. Cã, a linhagem da rebelião e da apostasia. E essa divisão se confirma ao longo de toda a Bíblia. Abraão é descendente de Sem. Os povos que mais perseguem Israel, como os filisteus e os cananeus, são descendentes de Cã. E os impérios que dominarão o mundo e mais tarde se curvarão ao Evangelho, como os gregos e os romanos, vêm de Jafé. Em Atos 10, quando Pedro entra na casa de Cornélio, um gentio da linhagem de Jafé, e o Espírito Santo desce sobre ele, está se cumprindo a profecia de que Jafé habitaria nas tendas de Sem. O plano redentor de Deus estava se revelando etapa por etapa. Essa compreensão corrige muitas distorções históricas. A bênção de Sem não significa superioridade racial dos judeus. O convite a Jafé não implica exclusão inicial, mas promessa de inclusão. E a maldição sobre Canaã não condena a África, mas denuncia a corrupção espiritual de uma linhagem específica. Deus não trabalha com favoritismos injustos. Ele trabalha com propósito, justiça e misericórdia. E mesmo entre os descendentes amaldiçoados, há espaço para a redenção, como vimos com Raabe, a cananeia, e como vemos hoje com milhões de pessoas que, independentemente de sua origem, raça ou cultura, se entregam ao Senhor e entram na tenda de Sem, que agora é Cristo. A história de Noé é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Ele é descrito como um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, alguém que andava com Deus, uma descrição que poucos receberam ao longo das Escrituras. Ele foi escolhido para preservar a humanidade, o único homem considerado digno de escapar do juízo global do dilúvio. Noé obedeceu, construiu a arca, pregou por décadas a justiça, salvou sua família e repovoou a terra. Mas, logo após esse grande feito, testemunhamos algo que nos desconcerta. Noé planta uma vinha, faz vinho, embriaga-se e se expõe-no dentro de sua tenda. Como pode o herói da fé, um homem que ouviu diretamente a voz de Deus e sobreviveu ao juízo, cair tão vergonhosamente logo depois? Esse episódio é mais do que um relato curioso. É uma revelação profunda da fragilidade humana. O texto bíblico não omite a falha de Noé, não o protege com eufemismos ou desculpas. O que Noé experimenta é um colapso de vigilância, uma falha de autocontrole. Após tanto esforço, talvez cansado, ele baixa a guarda e o pecado se aproveita. Ao encerrarmos essa jornada por uma das passagens mais complexas e mal compreendidas da Bíblia, nos deparamos com uma questão central que transcende a história de Noé, Cã e Canaã. Como devemos ler e interpretar as Escrituras Sagradas? Gênesis capítulo 9 não é apenas um relato antigo sobre uma família que sobreviveu ao dilúvio. Ele é um espelho espiritual que reflete a luta entre honra e desonra, justiça e rebelião, maldição e redenção. Mas ele também é um termômetro do nosso próprio discernimento, de como lidamos com textos difíceis, de como evitamos distorções perigosas, sobretudo, de como permitimos que a graça de Deus nos guie em meio a temas sensíveis. Este capítulo final é um convite à responsabilidade teológica, à maturidade espiritual e à leitura bíblica com reverência e compaixão. Gênesis 9 já foi usado, ao longo dos séculos, para justificar atrocidades. Teólogos, políticos e líderes religiosos distorceram o texto para afirmar que a maldição de Cã, que na verdade nunca existiu no texto, era uma justificativa para a escravidão de povos africanos. Ignoraram que a maldição foi sobre Canaã e não sobre Cã. Ignoraram que Canaã sequer se estabeleceu na África. Ignoraram que a Bíblia nunca vincula maldição à cor da pele. E pior, construíram sistemas inteiros de doutrina sobre uma base textual frágil, preconceituosa e profundamente anticristã. É por isso que interpretar a Bíblia exige temor. Porque uma leitura equivocada, sustentada ao longo do tempo, pode não apenas enganar uma geração, pode ferir nações inteiras. A palavra de Deus é viva,
santa e transformadora. Mas ela não é um brinquedo teológico para ser manipulado conforme conveniências ideológicas. Gênesis 9, quando lido corretamente, não exclui ninguém. Ele aponta para o Messias que inclui todos. A maldição foi pronunciada, mas a cruz anulou seu poder. Por isso, como cristãos maduros, somos chamados a rejeitar qualquer forma de interpretação bíblica que promova racismo, preconceito, orgulho espiritual ou condenação sem redenção. Somos chamados a ser como Sem e Jafé, aqueles que cobrem a vergonha, protegem a honra, restauram o caído. Somos chamados a ser como Raabe, os que, mesmo em meio à cultura da idolatria, ousam crer no Deus verdadeiro. E somos chamados a ser como Noé. Sim, não em sua falha, mas em sua obediência, sua fé e sua capacidade de discernir os tempos proféticos. Ao lermos Gênesis 9, devemos lembrar que estamos lidando com uma semente da história da redenção. Um capítulo que, quando mal lido, produz espinhos de opressão, mas quando bem compreendido, florescem frutos de graça. A responsabilidade é nossa, e o convite também. Que nunca usemos a palavra de Deus para excluir, ferir ou dominar. Que a usemos para libertar, curar e reconciliar. Que toda maldição que tentaram lançar sobre você seja desfeita pela verdade do Evangelho. Que você saiba que, em Cristo, não há mais condenação e que você foi chamado para habitar, como Jafé, nas tendas da promessa, nas tendas de Sem, nas tendas da salvação eterna. Se essa jornada trouxe luz à sua vida, se te fez pensar, se tocou seu espírito, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo estudos como este. Compartilhe com alguém que precisa entender melhor a palavra de Deus. E não se esqueça de comentar aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Nós queremos ouvir você.